Prezados, sejam muito bem-vindos à aula 6 de equações diferenciais. O objetivo da aula de hoje será começar o estudo das equações diferenciais ordinárias lineares e de segunda ordem, onde eu vou apresentar inicialmente a definição desse tipo de equação diferencial e, dentre outras coisas, vamos falar da equação característica, que é um tipo de equação quadrática quando as suas raízes são distintas. As equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem são todas aquelas que possuem o formato descrito na equação 1, uma função de t multiplicando a derivada segunda, outra função de t multiplicando a derivada primeira, outra função de t multiplicando a própria função desconhecida y, e toda essa soma igual a também uma função que depende apenas da variável independente t. Se a função p de t, que é aquela que acompanha a derivada segunda da função desconhecida, for diferente de zero, nós podemos dividir toda a equação 1 por p de t, encontrando essa nova equação, a equação no formato 2, sendo pzinho de t igual ao quociente entre q e o p, o qzinho de t, o quociente entre r e p de t, e o gzinho de t igual ao quociente entre g de t e p de t. Então temos aqui uma nova equação diferencial, que é equivalente à primeira, mas em um formato um pouco diferenciado. Um PVI para esse tipo de EDO vai ter esse formato, a equação diferencial, duas condições iniciais, uma para a própria função desconhecida e uma outra para a sua derivada, sendo que y0 e y'0 são constantes. Aqui esse linha no y0 não está indicando derivada, porque se ele é uma constante e a gente derivar, o resultado obviamente vai ser igual a zero. Não é isso que significa aqui. O significado aqui de y'0 é uma constante que está associada à derivada da função no ponto t0. Se a função g de t, lá na equação diferencial, for nula, a equação é chamada de homogênea. E, além disso, se as funções p de t, q de t e r de t forem constantes reais, a, b e c, e a g de t for igual a zero lá na equação 1, a equação diferencial ordinária desse formato, a y duas linhas mais by' mais cy igual a zero, é chamada de homogênea com coeficientes constantes. É esse tipo de equação que nós vamos discutir a resolução nessa aula. Então, para as equações desse tipo 3, são aquelas que nós vamos discutir, vamos ilustrar começando com um exemplo e alguns tipos de soluções. Vamos tomar essa equação diferencial, a derivada segunda menos y igual a zero. Nós vamos verificar que e elevado a t é sim uma solução dessa equação diferencial. Como? Percebam que a derivada primeira dessa função é igual à sua derivada segunda, que é igual à própria função, e elevado a t. Se nós substituirmos na equação, vamos ver que o resultado vai ser igual a zero e, portanto, ela é satisfeita. Sendo assim, essa exponencial é uma solução dessa equação diferencial. Essa outra função exponencial, e elevado a menos t, também vai ser uma solução. A sua derivada primeira é menos e a menos t, a derivada segunda é e elevado a menos t, que ao ser substituída na equação, resulta em zero, que é a igualdade sendo satisfeita. Portanto, temos aqui duas soluções dessa equação diferencial. Vamos agora combinar essas duas soluções de uma maneira bem específica. Vamos fazer a combinação linear entre elas, ou seja, vamos tomar C1 e elevado a t mais C2 e elevado a menos t. A derivada da função y é C1 e a t menos C2 e a menos t, e a derivada segunda é C1 e a t mais C2 e elevado a menos t. Substituindo a derivada segunda e a própria função na equação diferencial, nós vamos ter C1 e elevado a t cancelando com menos C1 e elevado a t, e a mesma coisa com C2 e a menos t cancelando com menos C2 e a menos t, resultando em zero. Ou seja, a combinação linear entre aquelas duas primeiras soluções ainda é uma solução dessa equação diferencial. Percebam então que essa solução representa uma família duplamente infinita de soluções da equação diferencial. Com base nessa ideia,
de soluções do tipo exponencial e suas combinações lineares, nós vamos procurar um formato geral de soluções exponenciais para aquela equação 3, as equações diferenciais ordinárias lineares homogêneas com coeficientes constantes. Então, queremos soluções desse tipo, exponencial de RT, sendo R um número real, que sejam soluções da equação diferencial dada. Nesse caso, A, y duas linhas, mais BY linha, mais CY igual a zero. Nós queremos que y igual a e elevado a rt com r real seja a solução da equação diferencial. Vamos tomar então as suas derivadas, a primeira e a segunda. A derivada primeira é r vezes e elevado a rt, derivada segunda, r ao quadrado, e elevado a rt. Substituímos y, a sua derivada primeira, e a derivada segunda na equação diferencial dada, e obtemos aqui esse resultado. Estou forçando que seja igual a zero, para garantir que essa exponencial seja a solução, e com isso nós vamos procurar quais são os tipos de r que vão garantir que, de fato, essa função seja a solução da equação diferencial. Podemos colocar e elevado a rt em evidência, e daqui sai que e elevado a r2 mais br mais c tem que ser igual a zero. Isso porque e elevado a rt é sempre diferente de zero, independente dos valores da variável independente t. Percebam então que nós obtivemos aqui que os valores de r que vão zerar esse termo são aqueles que zeram essa expressão, AR2 mais BR mais C. Essa equação obtida é chamada de equação característica da EDO. Portanto, os valores de r que fazem y igual a e elevado a rt ser solução da equação diferencial são as raízes da equação característica dessa equação. E encontrar a equação característica fica fácil, porque percebam que o coeficiente de r ao quadrado é o coeficiente da derivada segunda. O coeficiente de r é o coeficiente da derivada primeira. E o termo independente é aquele que acompanha a própria função aqui na equação diferencial. E como a equação característica é uma equação do segundo grau na variável r, nós temos que verificar as três possibilidades de análise para os valores das raízes dessa equação. Chamei as raízes de R1 e R2, e nós temos então três possibilidades. As raízes distintas, que ocorrem quando o delta dessa equação é maior do que zero, raízes iguais, que ocorrem quando o delta é igual a zero, e raízes complexas conjugadas, que ocorrem quando o delta é menor do que zero. Aqui, só para relembrar, nós sabemos que uma equação do segundo grau com delta menor do que zero tem como raízes complexas conjugadas. Alfa mais beta-i, então a outra raiz tem que ser alfa menos beta-i, sendo alfa e beta números reais. O objetivo da aula de hoje é discutir essa primeira parte, quando o R1 e R2 são distintos, que ocorre quando o delta é maior do que zero. Se acontecer isso, delta maior do que zero, então raízes distintas, nós vamos ter duas soluções, e elevado a R1t e e elevado a R2t, porque R1 e R2 serão as raízes da equação característica. Além disso, tem como provar facilmente que a combinação linear entre essas duas soluções, y1 e y2, também é a solução dessa equação diferencial. De fato, a combinação entre essas duas soluções vai gerar C1 e elevado a R1t mais C2 e elevado a R2t. As suas derivadas, primeira e segunda, vão ser então C1 R1 e elevado a R1t mais C2 R2 e elevado a R2t e C1 R1 ao quadrado e elevado a R1t mais C2 R2 ao quadrado e elevado a R2t. Nós vamos agora substituir a função e as suas derivadas na equação diferencial. Lembrem que essa é a equação. Então, eu vou ter A multiplicando ambos os termos da derivada segunda, mais B multiplicando ambos os termos da derivada primeira, mais C multiplicando ambos os termos da própria função. Isso aparece aqui, o A multiplicando ambos os termos da derivada segunda, mais o B multiplicando ambos os termos da derivada primeira, mais o C multiplicando ambos os termos lá da função y. E a partir daí, percebam que nesses três termos que eu destaquei, nós temos C1 e elevado a R1. C1
e elevado a R1t, C1e elevado a R1t. Então, o termo C1e elevado a R1t pode ser colocado em evidência. Nos outros termos que eu também destaquei, nós temos C2e elevado a R2t aparecendo em todos eles. Então, aqui nós podemos colocar C2e elevado a R2t em evidência. Fazendo isso, nós obtemos essa expressão, C1e elevado a R1t vezes AR1 ao quadrado mais BR1 mais C, mais C2e elevado a R2t multiplicando AR2 ao quadrado mais BR2 mais C. Só que lembrem, o R1 e também o R2 são as raízes da equação característica. E aqui nada mais é do que a substituição de R1 e também do R2 lá na equação característica. Portanto, os resultados, quando nós substituímos as raízes na equação, tem que ser igual a zero. Esse aqui é igual a zero e esse termo também é igual a zero. Sendo assim, nós temos C1e elevado a R1t vezes zero, que vai dar zero ao todo, mais C2e elevado a R2t também multiplicando por zero. Então, o resultado aqui vai ser zero. Se o resultado da substituição da função y e as suas derivadas na equação diferencial resultou em zero, é porque y também é a solução dessa equação diferencial. Então, nós vamos dizer que essa combinação linear entre as soluções y1 e y2 é a solução geral daquela equação diferencial. E por que nós diremos isso? Existe um resultado que não faz parte desse momento da aula, mas que garante o seguinte: qualquer solução da equação diferencial 3 pode ser obtida por meio da combinação linear entre essas duas soluções, ou seja, qualquer solução possível dessa equação diferencial está dentro da combinação linear dessas duas soluções. E é por isso que ela é chamada de solução geral da equação diferencial. Para ilustrar um método de resolução, nós vamos resolver essa equação diferencial. Primeiro, encontramos a sua equação característica, R2 mais R menos 6 igual a zero. Encontramos o delta, que é 25. Então, os R's, que são as raízes dessa equação característica, são encontrados fazendo-se menos 1 mais ou menos 5 sobre 2, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, os R's possíveis são R1 igual a 2, menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, 2. E menos 1 menos 5 menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, as soluções y1 e y2 são e elevado a 2t e e elevado a menos 3t, bastando trocar R1 por 2 e R2 por menos 3. Então, a solução geral dessa equação diferencial é a combinação linear dessas duas soluções. Portanto, C1e elevado a 2t mais C2e elevado a menos 3t. Essa é a solução geral dessa equação diferencial. Vamos agora resolver um PVI com essa equação diferencial e essas duas condições iniciais. Vamos primeiro resolver a equação diferencial e, para isso, encontramos a equação característica R2 mais 5R mais 6 igual a zero. O seu delta é igual a 1, então as raízes são obtidas fazendo-se menos 5 mais ou menos 1, que é a raiz de delta, sobre 2, gerando o R1 igual a menos 2 e o R2 igual a menos 3. Então, as soluções dessa equação diferencial são e elevado a menos 2t e e elevado a menos 3t. E, portanto, a sua solução geral vai ser a função C1e elevado a menos 2t mais C2e elevado a menos 3t, que é a combinação linear das duas soluções encontradas, uma para cada valor das raízes da equação característica. Precisamos agora encontrar as constantes C1 e C2, já que nós temos um PVI. Para isso, vamos aplicar as duas condições iniciais na função e na sua derivada. A solução geral está aqui e essas são as duas condições iniciais. Aplicando a primeira condição inicial na solução geral, nós vamos obter C1e elevado a menos 2 vezes zero mais C2e elevado a menos 3 vezes zero igual a 2. Aqui nós temos o resultado igual a 1, porque vai ser e elevado a zero nos dois casos. Então, C1 mais C2 igual a 2. Posso isolar C1,
obtendo a equação A, C1 igual a 2 menos C2. Vou aplicar agora a segunda condição inicial, que é aplicada na derivada da solução. A derivada da solução vai ser menos 2C1e a menos 2t, menos 3C2e elevado a menos 3t, só que agora com t igual a zero. Então, vamos ter esse resultado, que deve ser igual a 3, que vai gerar menos 2C1 menos 3C2 igual a 3, que é a equação B. Vamos agora levar a equação A na equação B, ou seja, na equação B, onde tiver C1, nós vamos trocar por 2 menos C2, que foi o que foi feito aqui. Aplicamos a distributiva, encontramos essa igualdade e resolvemos para C2, que vai gerar C2 igual a menos 7. Levo agora o C2 igual a menos 7 lá na equação A, trocando aqui por menos 7. Então, 2 menos menos 7, 9. Então, C1 é igual a 9. Basta agora substituir C1 por 9 e C2 por menos 7 para encontrar a solução do PVI, que é 9e elevado a menos 2t menos 7e elevado a menos 3t. E é assim que se resolve um PVI para uma equação diferencial ordinária linear homogênea com coeficientes constantes. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês na próxima aula do canal.